Hoje sobre reações químicas, né? Para a turma do nono ano da manhã. No caso, eu já falei desse assunto, mas hoje a gente vai falar sobre novas coisas, né? Que também cabem dentro do assunto, né? Eu já falei sobre as reações químicas, expliquei o que era, falei também sobre o que é reagente, o que é produto e alguns sinais que aparecem na demonstração das reações, que tem aquela setinha, o que é que significa aquela seta, entre outras coisas. E o delta também, o que é que significa, né? Essa aula tá disponível no YouTube, creio eu, né? Se não tiverem retirado. Que eu percebi, né, nos últimos dias que eles retiraram algumas aulas. As reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos rearranjam-se modificando seu estado inicial, né? Ou seja, a reação química, né, é uma reação que acontece sobre as moléculas, né? As moléculas são formadas por átomos, né? E esses átomos se rearranjam de outra forma, né? Podem se unir, podem se separar e assim vão surgir novas substâncias, digamos assim, tá? E essa mudança pode ocorrer através da adição, né, de certo átomo, de certa outra molécula, por elevação de temperatura e por aí vai. Assim, os compostos químicos sofrem alterações gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados, né? Ou seja, os átomos vão sempre ser os mesmos, tá? O que vai acontecer vai ser só um novo rearranjo que vai formar uma nova molécula. No século XVIII, houve um grande avanço do estabelecimento da química como uma ciência bem fundamentada, e os cientistas passaram a adotar o método científico, né? Que é um método onde eles pesquisavam, estudavam e analisavam muito, né, minuciosamente, para chegar no resultado mais preciso, né? Por meio de estudos meticulosos e experiências cuidadosas, foram introduzidas leis importantes que conseguiram explicar como as reações químicas ocorrem e como as substâncias se comportam com uma grande regularidade de modo geral, né? Ou seja, quase todas as substâncias acontecem o mesmo e da mesma forma, né? Digamos assim, pelo menos os resultados. Não que a substância vai se separar da mesma forma que a outra, mas quase da mesma maneira, digamos assim. Entre essas leis estavam as leis ponderais, que eram aquelas que relacionavam as massas dos participantes de uma reação química, né? Eu acho que quem tiver assistido a aula na TV vai estar, né? Se estiver assistindo essa aula, vai estar bem, né? Já sabendo muito. Em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, né? Ou seja, não vai ter uma alteração em quantidade. Atualmente, essa lei é mais conhecida pelo seguinte enunciado: na natureza, nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. E nada se perde também, tem essa. Lavoisier chegou a essa conclusão porque ele realizou várias reações químicas e pesou cuidadosamente as massas das substâncias envolvidas no início e no final de cada reação. Por exemplo, uma das reações que ele realizou foi a combustão do mercúrio, né? A queima, né? Do mercúrio metálico, produzindo óxido de mercúrio 2, né? No caso, para ter uma queima tem que ter, né, uma absorção de oxigênio. E vamos lá, o mercúrio metálico mais oxigênio formou o óxido de mercúrio 2. Setinha aqui, gente, é sempre dizendo, né? Quem vai estar depois da setinha vai ser sempre o produto e quem antes vai ser sempre o reagente. Aqui a gente tem, né, dois átomos, duas moléculas, que é o mercúrio metálico e o átomo de oxigênio, que formou essa nova molécula, essa nova substância que é o óxido de mercúrio. E a gente analisando as massas deles, né, a gente observa o quê? Que o mercúrio metálico tem uma massa de 100,5 gramas e o oxigênio tem uma massa de 8,0 gramas, no caso nessas substâncias aqui que ele misturou. E formou, né, um produto, óxido de mercúrio, com 108,5 gramas. Ou seja, gente, a soma, né, das massas, ou seja, nenhuma massa foi perdida, uma quantidade, né, foi perdida e nem adicionada. Ou seja, sempre vai ocorrer dessa mesma forma. Assim como se ele
tentasse separar essa substância novamente em oxigênio e mercúrio metálico, provavelmente voltaria, né, às mesmas quantidades. Observe que a soma das massas dos dois reagentes é exatamente igual à massa do produto. Lavoisier verificou experimentalmente que esse fato acontecia com regularidade, sem restrições, e por isso criou a lei da conservação das massas, né, que foi citado. Na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. E aqui temos a segunda lei, que é a lei das proporções constantes, ou lei de Proust. Essa lei foi citada por Joseph Louis Proust e pode ser enunciada assim: a proporção em massas das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação fixa é fixa, constante e invariável. Ou seja, a proporção sempre vai ser a mesma. Assim como a massa também, né? A massa vai ser a mesma porque a gente está somando, não teve uma perca. Por exemplo, ao se passar uma corrente contínua na água, né, ela é decomposta em seus constituintes, né, a gente sabe que a água é formada por hidrogênio, por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, né, que é H2O. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Os dados experimentais mostram que as massas dessas duas substâncias sempre estarão na mesma proporção, de 1 para 8, como mostram os exemplos abaixo. Isso ocorre em todas as reações químicas. As massas das substâncias reagem sempre numa mesma proporção. Que é a massa da água, nesse primeiro experimento, né? Então, o primeiro experimento ele colocou uma massa de água 4,5 gramas. Aí, dividindo aqui, né? A gente tem 5 gramas de oxigênio e 4 gramas de oxigênio. 5 gramas de hidrogênio, no caso. 0,5 gramas, no caso. E a proporção, no caso, é a divisão. 0,5 dividido por 4,0 é igual a 1,1 sobre 8, no caso. Nesse segundo experimento, né, ele botou uma massa da água. A massa da água é de 9 gramas, né? Ou seja, a massa do hidrogênio vai ser 1 grama e a massa do oxigênio 8 gramas. Tirando a proporção vai dar a mesma coisa e assim sucessivamente. Ou seja, essa proporção não vai mudar, vai ser sempre constante. Aqui está o link do site onde eu tirei, né? A maioria das minhas aulas eu estou tirando desse site aqui, Mundo Educação. Um site bem interessante, onde eles colocam os assuntos bem resumidos e bem explicados. E aqui está a atividade para vocês responderem na plataforma.